galera, olá, nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal do Comércio Alexandre Costa, que é o consultor automotivo, especialista em mecânica. Você certamente já leu muita matéria aqui no Jornal do Comércio com a orientação de Alexandre. O que a gente fez? Trouxe ele para cá, a redação do Jornal do Comércio, para falar aqui na TV JC sobre um assunto aí que é bastante conhecido, mas que os motoristas ainda têm muitas dúvidas em relação justamente ao motor flex. A gente tem aí mais de 20 anos que o motor flex já é produzido aqui no Brasil, mas as pessoas na rua ainda têm muita dificuldade. Alexandre, para começar a nossa conversa aqui de hoje, eu estava lá e muitos leitores perguntam como é que é? A gente tem que misturar, tem que botar mais gasolina, mais álcool? Como é que é essa história do motor flex? O motor hoje ele está preparado para receber qualquer tipo de mistura? Bem, hoje esse tipo de tecnologia ela permite a escolha do motorista. É como eu brinco às vezes, é o livre-arbítrio. O motorista ele tem o direito de escolher qual combustível que mais lhe convém naquele momento. Então qual é o interessante? Que você não fique fazendo mistura. O ideal é que você use ou 100% de gasolina ou 100% de álcool. Por que normalmente eu digo isso? Porque quando você mistura, você termina perdendo os benefícios daquele combustível. Então se eu tenho um pouco mais de economia na gasolina e misturo com o álcool, eu perco essa autonomia. Se eu tenho um pouco mais de desempenho com álcool, eu vou misturar com gasolina, eu vou perder em rendimento. Então o ideal é você escolher um combustível e ser feliz e seguir em frente. Desculpa aí, eu na verdade me empolguei com a presença ilustre desse rapaz, é muito difícil, muito disputado, e esqueci aqui de apresentar o nosso colega de redação, Edilson Vieira, que vocês também conhecem bastante, leem as matérias de Edilson às quintas e aos domingos. E Edilson está aqui junto comigo para a gente tocar esse bate-bola com o Alexandre. Aproveitando que você tocou aqui e defendeu essa coisa do 100%, Sim. Tá? Mas não tem problema nenhum se a pessoa usar isso numa proporção diferente do que você está... A tecnologia permite que você use qualquer um dos dois combustíveis em qualquer proporção. Né? Então você pode usar 100% de álcool que não prejudica o motor, você pode usar 100% de gasolina e no momento que você quiser você pode mudar. Então a tecnologia permite isso, tanto a questão do software, que é a programação, quanto a parte mecânica do motor que está preparada para receber o álcool. Então você pode rodar sem problema. A questão é que com essa variação que a gente tem de preço de combustível, o importante é dar ao consumidor esse direito de escolher. Se naquele momento a gasolina está mais em conta, ele abastecer com gasolina. Se em outro momento, abastecer com álcool. Mas o importante é manter ou 100% de álcool ou 100% de gasolina. Evitar fazer mistura. Eu já ouvi falar também, Alexandre, que essa coisa de usar um combustível só no carro flex faz com que o motor fique viciado. Aí já ouvi dizer assim, não, se você usa gasolina o tempo todo, de vez em quando use álcool, ou se você usa álcool o tempo todo, de vez em quando use gasolina, porque senão, no momento que for necessário mudar de combustível, o motor não vai se adaptar. É verdade isso? Isso é uma dúvida não só do consumidor, né, do motorista, mas também de alguns técnicos que fazem a reparação. Tá? A ideia é que o sistema identifique aquele combustível, independente se ele passou mais tempo trabalhando só com gasolina ou mais tempo com álcool. O que acontece muitas vezes, que é para o nosso clima, a gente percebe que o uso da gasolina é mais favorável. Tá? E quando você coloca o álcool em algumas partidas a frio, o carro tem uma certa dificuldadezinha no primeiro ou no segundo solo. Mas isso eu posso dizer que é um mito. Tá? Você pode colocar o combustível na proporção que você quiser, você pode abastecer, passa 3, 4, 5 meses com o mesmo combustível que não tem problema. Você falou daquele tanquezinho de partida a frio, ele por sinal ele tem desaparecido dos carros, né? Inclusive, você viu um comentário interessante. A tecnologia que o substitui já existe há muito tempo, praticamente foi desenvolvida junto com o sistema Flex, mas eu acho que por uma questão de economia em algumas montadoras ainda persiste isso daí. Qual é esse princípio? É o princípio do carro carburado, que é da época da gente, quando a gente começou... de vocês dois, eu sou mais novo, hein? Que o carro a álcool, ele tem uma dificuldade para pegar. Isso é uma questão química. Então eu preciso de um sistema auxiliar de partida. Eu uso a gasolina, que tem uma partida mais fácil. Muitas montadoras estão substituindo esse tanque por um sistema aquecido. Ele aquece o combustível antes de injetar. Então, o sistema identifica quando tem mais álcool no tanque e na primeira partida se aquece o injetor, aquecendo também a mistura. Então, é uma tendência que esse tanquezinho suma. Já que você falou aí em relação à mudança de comportamento das montadoras, Sim. Também está havendo aí agora, o governo está querendo mudar a quantidade de álcool misturada à gasolina. E até as montadoras estão aí meio que com um certo receio. Por que isso, Alexandre? Vamos lá. É porque aí a gente vai separar do carro flex dos carros a gasolina. Né?
O carro flex ele começou a pegar realmente aí depois de 2003, quando veio realmente o Gol. Mas o que foi que aconteceu nessa época? O carro a gasolina ele já é preparado para trabalhar com um certo percentual de álcool misturado na gasolina. Só para identificar aqui, para o pessoal que está assistindo, existe o álcool anidro, existe o álcool hidratado. O álcool hidratado é aquele álcool de bomba, 100% de álcool. E o álcool anidro é o que está misturado na gasolina. Então, a gasolina já tem um certo percentual, que ficava em torno de 24,5%, 25,5%, hoje subiu para em torno de 27,5%. Isso vai causar algum problema nos motores? Pelo que eu já conheço de experiência própria, muito pouco. Muito pouco. Nem os motores que funcionam exclusivamente a gasolina, como dos carros importados? Muito pouco. A não ser, aí você falou um detalhe interessante, alguns veículos importados, aí eu colocaria como sugestão para o consumidor partir para um tipo de gasolina premium, onde tem algumas características mais interessantes, aí vai proteger mais o motor. É muito mais interessante, né? Já que você falou aqui em posto de gasolina, você está saindo aqui a questão do prêmio. Eu vou entrar aqui numa questão, até pedir licença a vocês aí para tocar polêmica. Uma questão polêmica. Em relação àquela história do frentista, que a gente para no posto de gasolina e aí vem o frentista, vem oferecer óleo disso, óleo daquilo, lubrificante para que o carro, aditivos, para que o carro possa ter um desempenho melhor. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Eu, por exemplo, tenho muito receio com aquela história e fico com o pé atrás. Você daria seu carro ali para qualquer frentista? Uma coisa que eu costumo comentar é que o frentista ele vai oferecer alguns itens a mais para o seu carro, fazer uma verificação no nível de óleo, lubrificantes e tudo mais. Na questão do combustível, existe a gasolina comum e a gasolina aditivada. Essa aditivada já tem um aditivo que ele está me oferecendo ali na hora de fazer o abastecimento. Então, em relação custo-benefício, não vale muito a pena. O produto funciona? Funciona. Mas se eu for entrar na balança da relação do que eu estou pagando para o benefício que eu estou tendo, aí não é tão vantajoso assim. Se você quiser utilizar uma gasolina com aditivo, já coloca a gasolina aditivada, que aí você vai ficar tranquilo. Ok, então. Você é um dos defensores, do tempo que eu tenho entrevista, do que a gente conversa, eu sei que você é um dos defensores do uso do álcool no carro, né? Sim. Hoje a gente tem como único parâmetro para escolher o álcool o preço, mas você não, você diz que tem outras vantagens. Quais são essas vantagens do Foi álcool? importante você dar essa oportunidade, Edson, porque eu, inclusive, abasteci meu carro hoje com etanol. Né? Eu comprovo isso. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento. E aí eu dou treinamento sobre sustentabilidade. Poxa, o que é que uma empresa de consultoria pode ser sustentável? Poxa, já que a minha estrutura é de serviço, o que é que eu faço? Eu abasteço meus carros com etanol. Qual é a vantagem do etanol? O etanol ele vai emitir 40% menos de carbono, não vai degradar a película de óleo, tá? E não vai carbonizar o motor. Então, eu estou pensando no médio prazo em termos de manutenção, é favorável para o meu carro, e pensando no meio ambiente também é bem favorável. Ok, Alexandre. Vamos guardar Alexandre para um outro momento. Sim. Agradecer a você aqui Eu que agradeço. essa aula. Certamente vocês vão voltar a ver Alexandre Costa aqui na redação do Jornal do Comércio. Foi um prazer. Com Edilson Vieira, a gente tocando esse bate-bola para levar informação para você de qualidade. E tem mais, aproveita, se quiser saber mais sobre veículos, sobre tudo ligado a automóveis, acompanha a gente no JC Veículos, www.jconline.com.br/veículos.